Boa tarde, gente. Não, tá muito mole. Boa tarde, gente. Boa tarde. Continua mole, mais um. Tá? Boa tarde, gente. Boa tarde. Ah, agora sim. Gente, muito feliz que a gente está começando a série Console. Muito legal, tá? Onde a gente vai falar sobre videogame de um ponto de vista bíblico. Tá? Entendeu? Que o videogame, que alguns jogos específicos podem nos ajudar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Mario e quanto vale uma vida. Semana que vem Call of Duty, qual uma tarefa no exército. Opa, o microfone aqui deu um tilt. Ok, agora parou. Depois a gente vai falar sobre The Sims, vamos falar sobre relacionamentos, depois Call of Duty, depois FIFA e depois o Mega Man. Eu fico muito... Eu falei do Fable, falei? Não? Ok, o Fable também. Sobre escolhas na nossa vida. E eu fico muito feliz em poder falar do Mario, porque eu gosto muito do Mario. Alguém aqui nunca jogou Mario? Se alguém nunca jogou Mario, eu pedi pra você vir aqui pra entrar com você agora. Ninguém nunca jogou? Todo mundo jogou? Ok, então todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Muito legal. Então, pra quem não sabe, o Mario, ele é um encanador. E de alguma forma, cai na mão dele a responsabilidade de salvar uma princesa. E nisso tem uma série de coisas que a gente pode aprender sobre a vida através desse jogo. E eu vou tentar fazer com que a gente tenha um ponto de vista bíblico e o que Deus quer que a gente faça com a nossa vida. Então, vamos lá. O objetivo principal do Mario é o quê? É ele resgatar a princesa. E como que ele resgata a princesa? Ele passa por uma série de etapas, uma série de chefes, de inimigos, até ele chegar no último chefe. Então, derrotar esse último chefe, e aí ele resgata a princesa. É um jogo bem longo, dependendo de como você joga, é muito legal, todo mundo gosta. E tem uma série de coisas que a gente pode aprender. E eu falo sobre vários tópicos aqui, mas depois eu vou focar em um só. Só que primeiro, eu quero apresentar alguns personagens desse jogo pra você, tá? E o que a gente pode aprender com eles. E o primeiro personagem que eu quero apresentar pra vocês é esse aqui. Esse aqui é o Yoshi, tá? Gente, pra quem não conhece, a minha casa é um gibi, tá? Eu tenho um monte de coisa assim. A Letícia, quando casou comigo, era ciente disso, tá? Esse aqui é o Yoshi. Vou deixar ele aqui, tá? O que a gente pode aprender com o Yoshi? O Yoshi é o quê? Ele é um dinossauro, um tipo de dinossauro. E o que acontece? Quando o Mario precisa dele e ele encontra o Yoshi, acontece? O Mario monta em cima do Yoshi e tudo fica mais fácil. Ele consegue comer os bichinhos, consegue pular mais alto, consegue até, inclusive, se livrar dele em algum momento que ele tem que pôr a prioridade dele no lugar da vida do bichinho, mas tudo bem, isso é outro tema. Mas eu quero que a gente aprenda com o Yoshi a importância da gente servir o nosso mestre. Vamos lá, Hebreus 6:10. Abre aí, gente. E no decorrer dessa pregação você vai entender mais ou menos por que a minha casa é um gibi, tá? Hebreus 6:10. Quem já achou, fala achei. Quem não achou, fala peraí. O que é isso? Espera um pouquinho. Hebreus 6:10. Quem já achou, fala já achei. Achei. Quem ainda está procurando, fala só mais um pouquinho. Ok. Vamos lá, agora quem quer ler? Quem lê ganha o Yoshi. Obviamente estou brincando, tá? Então olha, lê pra gente, Hebreus 6:10. Você vai ganhar o Yoshi. Não é não? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Então qual é uma lição que a gente pode tirar? Que é importante a gente servir ao nosso Deus, é importante a gente servir ao nosso servo, ou melhor, ao nosso mestre.
É importante a gente dedicar a nossa vida e deixar totalmente no controle dele, para que ele faça o que for melhor para a nossa vida. E que através da nossa vida, ele possa fazer a vontade dele. Então isso é o que a gente pode aprender com o Yoshi. Próximo personagem que a gente pode aprender, uma lição de vida, é o Toad. Vou ver ele aqui. Ele tem a tendência de não ficar em pé, tá, gente? Então... ficou. Ok. O que a gente pode aprender com o Toad? O Toad o Mario, obviamente, é um jogo muito antigo e o Toad já teve várias mudanças, né? Mas atualmente é o quê? Ele e o povo dele são as pessoas que plantam aquele cogumelo que faz o Mario o quê? Crescer, isso, exatamente. Então, ele e o povo dele plantam esses cogumelos que fazem o Mario crescer. Então, o que a gente pode aprender com isso? Nós também temos que ajudar outras pessoas a crescerem na sua vida com Deus. Romanos 12:10, vamos lá. Romanos 12:10. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala peraí. O povo peraí, legal. Vamos lá, Romanos 12:10, é o mesmo rolê. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em honra uns aos outros. O que isso quer dizer? Você tem que colocar os outros acima de você. Prioriza quem está do seu lado. Ajude as pessoas que estão na sua vida a crescerem na vida com Deus. E também procure pessoas que vão fazer o mesmo. Vão ajudar você a crescer com Deus. Como a gente falou há uns sábados atrás. Me mostra com quem você anda e eu falo para onde você vai. Então procure pessoas que te ajudam a crescer. E vocês também, sejam pessoas que ajudam outros a crescerem. Tentem fazer isso. E façam isso o máximo possível quando você descobrir como. Busquem pessoas que ajudam você a crescer na sua vida com Deus. Busque ajuda. Pede conselho. E da mesma forma, aconselhe. Ofereça ajuda. Infelizmente a gente vive numa sociedade que é muito egoísta, onde um ato louvável é uma raridade. Onde alguém fazer o bem a outra pessoa é uma raridade. Sendo que não deveria ser uma raridade. Então façam bem e ajudem os outros a crescerem também. Depois do Toad, a próxima personagem que a gente vai aprender com ela gente, eu não sei porque não tem o boneco dela assim, tá? Eu peguei no seu chaveiro, né? Esse aqui é o chaveiro de casa da Letícia. É que ela não estava em casa, eu peguei. Porque eu precisava de alguém, entendeu? Não tem a bonequinha dela, eu nunca achei. Aí vocês reclamam com a empresa que faz esses bonecos, tá? Mas eu vou tirar aqui, ó. A princesa, qual que é a lição que a gente pode tirar com ela? Fugir das armadilhas do inimigo. Essa princesa, em todo jogo do Mario, é sempre a mesma coisa. O Copa, o Bowser, captura ela e leva ela embora. Por quê? Ela cai nas armadilhas que ele planta. Vamos lá. Efésios 6, 11 e 12. Efésios 6, 11. Quem já achou, fala achei. Quem não achou, fala peraí. Por quê? Efésios 6, 12, quem ainda não achou, fala só mais um pouquinho. Beleza, vamos lá.
Andressa, lê pra gente. Você vai ler Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o que acontece aqui? Obrigado, Andressa. O inimigo ele é astuto, ele vai plantar um monte de coisinha, um monte de armadilha. Pra quê? Qual que é o motivo dele? Te afastar de Deus. Pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas. E depois, quando a sua vida está na lama, ele não vai chegar em você e falar, não, calma aí, cara, eu vou te ajudar a sair dessa. Não. Ele vai olhar para você e falar, você caiu nessa, cara. Olha aí, ó. Se vira agora. Ele não é alguém que vai te pôr na lama e te ajudar a sair dela. Esse eu quero que vocês tirem através dessa personagem do jogo. O diabo é astuto. Ele vai contar armadilhas. E ele vai contar pequenas coisinhas. Não é uma grande armadilha, não é achar uma coisa gigante, mas são pequenas coisinhas. Uma coisinha ali, uma outra ali, outra ali, outra ali. E quando você vê, você está na lama. E te captura e te tira de longe para longe de Deus. Então cuidado com o nosso inimigo. Esse aqui não é o Bowser, tá? Isso aqui é um dos vilões do Mario, tá? Eu falei que não é casa um gibi, gente, tá vendo? Cuidado com o inimigo. Cuidado com as pequenas coisas que ele coloca na sua vida para te afastar de Deus. Cuidado com as armadilhas. E o último, antes de entrar o principal, é o cara que sempre vem segundo. O Luigi. Não, é ele que não fica em pé. Foi o como, mano? Nossa, vai cair água. Não, ele é levinho. Aí, ó. É que quando for tomar vai cair, tudo bem. São duas coisas que você pode aprender com o Luigi. A primeira, vamos lá. Provérbios 17, 17. Para quem não sabe, o Luigi é o irmão do Mario. E se tem uma coisa que você pode aprender com ele, com esse personagem, é justamente isso. Provérbios 17, 17. Então, tá vendo vontade de tomar água agora. Não vai pegar. Ah, você vai... Tô louco. Valeu, então. Provérbios 17, 17. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala peraí. Uau. Nádia, você lê pra gente? 17, 17. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Na desgraça ele se torna um irmão. Em outras traduções fala, na adversidade ele se torna um irmão. Por que a gente aprende isso especificamente com esse personagem? Porque ele é quem ajuda o Mario. Nos jogos mais recentes, hoje, se você está numa fase, você tem muita dificuldade de passar essa fase no Mario, você pode usar o Luigi, que ele é invencível, e passar na fase no seu lugar. Então, o que acontece? Ele é um amigo na adversidade. E a segunda lição que a gente pode aprender com o Luigi, eu vou explicar porquê, é espere. Espere que o seu dia vai chegar. Por quê? O Luigi sempre é o número 2. E levou mais ou menos 25 anos para o pessoal que trabalha com a Nintendo pensar, vamos fazer um jogo só do Luigi? Então espera que o seu dia vai chegar. Espera. Espera porque Deus tem o certo para você. No Mario a gente aprende que são etapas. É uma fase, depois outra fase, depois outra fase. Espera. A vida são etapas. E essas etapas precisam ser passadas. A gente precisa passar por essas coisas. Agora vamos lá falar do personagem principal, que é o que a gente pode aprender na nossa vida pelo Mario. Eu ia pôr ele no meio, mas deixa aqui. Hã? Não, deixa assim. O Mario.
E tem muita coisa que a gente pode aprender no jogo do Mario. Tem muitas coisas que pode aplicar na nossa vida. Por quê? O Mario, ele persegue dois tipos de vida. Ele persegue a vida de uma pessoa, de uma princesa, que ele precisa resgatar. E a segunda vida é um cogumelo verde que dá para ele uma vida. E deixa eu falar a primeira lição aqui. Você não vai conseguir tirar ninguém das mãos do diabo se você não ter a vida com Deus. Está entendendo? Você não vai conseguir salvar aquela pessoa enquanto você não ter a vida com Deus no seu coração. Se você quer salvar o seu amigo, se você quer salvar uma pessoa, se quer que Deus te use para essa pessoa ter um encontro com Jesus, começa a você ter um encontro com Jesus. Começa a você buscar uma vida com Jesus. Porque quando você tiver a vida com Jesus, Ele vai te usar para você buscar outras vidas, para trazer para perto dele. Isso é uma das coisas que pode aprender com o Mário. Passamos por várias etapas na vida antes de conquistarmos alguma coisa. E as falhas não são motivos para a gente desistir. Primeira lição do Mário: não desista. Você vai passar por várias fases na sua vida. Vai ter fase fácil, vai ter fase difícil, vai ter algumas que você não sabe se vai conseguir sair dela. Não desista. As fases vão chegar. É sempre uma atrás da outra. Tem fase boa, tem fase ruim. Não desista, por quê? Porque Deus está com você. João 16:33. Vamos lá. João 16:33. Não é João 3:16, tá? É João 16:33. Vamos lá, eu mesmo vou ler. Quem ainda não achou, fala, peraí. João 16:33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não desanima da fase difícil que você está vivendo. Não desista, não joga a toalha. Porque antes mesmo de você entrar nessa fase, Deus já venceu o mundo. Não caia na armadilha do diabo quando ele falar que você não consegue, que você nunca vai sair dessa, que a sua vida vai ser fracasso atrás de fracasso atrás de fracasso. Não caia, prossiga, vá em frente. A gente aprende isso, às vezes de formas boas, às vezes de formas ruins, mas não desista, prossiga. Teremos dificuldades. No Mario, eles dividem o mapinha em mundos. Então, tipo assim, tem o mundo do gelo, tem o mundo da floresta, o mundo do gelo, e, enfim, e do fogo, e dos animais, entendeu? Tudo por aí. Então, tem todos esses mundinhos, né? Do gelo. É porque foi que minha mente 2 vezes, então eu falei. Teremos dificuldades. Porque o que acontece no Mario? Quando você, e todos esses mundos, o do gelo, tem um chefe. Geralmente desse aí. E quando você ganha dele, quando você derrota ele, você pensa que você finalmente conseguiu salvar a princesa. Isso não acontece. Depois disso, você descobre que tem muitos outros. Mas, é óbvio, o Mario não sabe disso. Ele continua indo. Entendeu? Então, no mundo, teremos dificuldades. Vamos lá, mais um. 2 Coríntios 1. Segunda Coríntios 1. Segunda Coríntios 1. Versículo. Eu vou falar. 8. 2 Coríntios 1, 8.
2 Coríntios 1, 8 a 11. João, lê pra gente, por favor. Irmãos, queremos que saiam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Continua, Valeria? Nossa. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos da morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Salve de palmas pro João, gente. Ele continuará a nos salvar. Não desista. São etapas. Etapas passam. Em qualquer etapa da sua vida, Deus está com você. E Ele promete que vai cuidar de você, vai te guiar e vai te instruir. Então não desista. Vai ter muitos momentos difíceis. Talvez vocês aqui já estão passando por alguns deles. Problema na escola, problema no trabalho, problema com os pais, com irmãos, com irmãs. Seja lá o que for. Fica firme. E não desista. Porque saiba que o Senhor Jesus está com você. Amém. Sempre quando tiver alguma coisa assim, lembra sempre desse versículo aqui. Anota isso. 2 Coríntios 1, 8 a 11. E lembra da última parte. Lê tudo, lógico, mas a última parte. Ele sempre estará conosco. Ele nos livrou do mal e continuará nos livrando do mal. Próxima lição que a gente pode aprender. Quando essas coisas vêm na nossa vida, a gente tem a tendência do quê? De colocar o diabo no jogo. A lição que eu quero que a gente aprenda com isso é: não fuja do inimigo. Tiago 4, 7. Vamos lá. Tiago 4, 7, quem já achou, fala achei? Quem não achou, fala, peraí. Só teve uma, mas tudo bem. Eu espero um pouquinho mais. É a intenção da palavra, entendeu? Pronto. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Você tem que fugir do pecado, você tem que fugir das tentações, você tem que fugir da aparência do mal, mas a Bíblia nunca fala para você fugir do diabo. Ele fala por quê? Você se consagrar, buscar a Deus, ter a sua vida com Deus, porque nisso Ele é quem vai fugir de vocês. É isso aí. Não fuja do diabo, não tenha medo dele. Ele não pode fazer nada na sua vida se você tiver uma vida com Deus. Não fuja do diabo. Não fuja dos desafios. Não tenha medo. De novo, fuja da tentação, da aparência do mal e do pecado. Mas não fuja do inimigo. Bota o inimigo para correr na sua vida. Porque se você não fizer isso, ele vai ter sim uma abertura. Não dê essa abertura. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não caia nas coisas que ele vai pôr na sua vida. Não caia nas tentações que ele vai querer colocar. O Mario é um cara que o jogo não sabe o que vai acontecer com ele. Mas ele vai. Ele vê o Bowser, aquele dragão grandalhão e tal, e ele não tem medo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai derrotar ele. Na nossa vida,
O diabo é quem vai fugir de você. Quando vem alguma coisa dele, repreenda. Não caia nisso, repreenda, não tenha medo. Se alguma coisa te assusta à noite, não tenha medo, repreenda. Porque no momento que você repreende, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Ele é quem vai fugir. Agora, e eu acho que é a principal coisa que a gente pode aprender. Claro que tudo que a gente falou é importante. Mas, por que o Mário, ele enfrenta tudo isso, ele passa por todas essas situações para salvar uma princesa? Porque ele sabe quem ele é. E, falando dentro do videogame, ele sabe a capacidade que ele tem. E vocês precisam saber quem são vocês em Jesus. Quem são vocês quando Jesus está na sua vida. Então eu quero falar aqui uma coisa. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado em falar isso, mas todo final de ano, dezembro e janeiro, a gente tem a tendência de fazer como tá mesmo? O negócio, ano que vem eu vou, isso promessa, etc. Eu vou na academia, eu vou estudar mais, eu vou ser dedicado, eu vou arrumar uma namorada, um namorado, eu vou isso, eu vou aquilo. E tudo isso dura um mês no máximo, aí acaba tudo. Só que eu e a Letícia, no período que a gente estava um pouquinho de folga para a gente se adaptar um pouquinho ao casamento, a gente criou um outro hábito no nosso início de ano, que nos ajudou muito. A gente viu isso em uma outra igreja lá no exterior que fez isso. A gente gostou muito, a gente aplicou na nossa vida. E eu queria aplicar isso na vida de vocês hoje. Que vocês aplicassem isso na vida de vocês hoje. E essa mudança chama declarações de vida. O Mário sabe quem ele é. E ele sabe o motivo que ele tem que fazer essas coisas. Então isso é o que dá força para ele seguir em frente em busca da princesa. Nós também precisamos saber quem nós somos em Cristo. E para Ele nos dar a força para a gente viver o nosso dia a dia. 2 Coríntios 10, 5. Vamos lá. Quem achou falar G? Quem não achou falar peraí? Legal. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência a Deus. Por que o Mário faz isso? Porque ele sabe dentro da mente dele que ele consegue fazer aquilo. Trazendo agora um pouquinho para o nosso lado espiritual. Muitas vezes a gente não consegue cumprir os nossos objetivos, a gente não consegue fazer nossas coisas. Por quê? Porque a nossa mente não é renovada. Quando a Bíblia fala que Deus é quem renova a nossa mente. E quando isso não acontece, a nossa mente começa a entrar porcaria. Começa a entrar coisa do tipo: eu não consigo fazer isso, eu jamais vou conseguir cumprir os meus objetivos, eu não vou conseguir ser alguém na vida. E o diabo aproveita disso, coloca essa armadilha na sua vida para te derrubar. E ele coloca isso justamente porque ele sabe o potencial que você tem se você estivesse seguindo a Cristo. Por que eu estou falando isso? Declarações de vida é você entender quem você é em Jesus Cristo. Porque tem pensamentos que nos animam e que nos desanimam. Eu e Letícia, antes a gente tem que cumprir essa nossa mudança, essa nossa declaração de vida,
era sempre assim, a gente acordava de manhã, mais um dia, não acredito, vou ter que ir para o trabalho, vou ter que ir para a faculdade, vou ter que ir para isso, para aquilo. E o que acontece? A gente repete isso tanto na nossa mente, que se torna verdade. E tudo isso que a gente vivencia se torna uma coisa ruim, porque a gente colocou na nossa cabeça que isso é coisa ruim, e o diabo aproveita disso para não fazer a gente prosseguir. Quais são os seus pensamentos hoje? O que acontece na sua cabeça em momentos do dia a dia? O que você pensa quando você acorda? Quais são as coisas que passam pela sua cabeça que te impedem de seguir a sua vida? Que te impedem de prosseguir? Pensa um pouquinho agora. Quais são os pensamentos na sua mente que não te deixam prosseguir? Quais são essas coisas? E já vocês vão ver o que vocês vão fazer com essas coisas. Deus fala que a gente pode mudar através do renovo da nossa mente. Todo mundo aqui, imagino que já viu aquela imagem que corre no Facebook todo, de um hospital, e aí um apartamento, uma casa, e aí na casa está escrito, mais um dia. No hospital está, nossa, mais um dia. É exatamente isso que eu estou falando. A gente coloca tanto empecilho na nossa mente, que isso torna uma parte da nossa vida, e isso nos impede de crescer, nos impede de tocar nossa vida para frente e prosseguir. Você nunca vai conseguir, deixa eu falar uma coisa aqui, por favor, entenda o que eu vou falar. Você nunca vai conseguir passar no vestibular se você não colocar na sua cabeça que você é capaz. E quanto mais você põe na sua cabeça que você não é capaz, mais o diabo vai aproveitar disso para colocar na sua cabeça, é verdade, você não é capaz mesmo, você nunca vai passar, você vai ter que fazer uma faculdade nada a ver da vida para tentar ser alguém e você não vai conseguir. Ele aproveita disso. Quando Deus te deu a capacidade, mas Ele quer que você saiba disso.